Salve, fiel corintiana! Muita informação do Coringão nesta segunda-feira, 1º de abril. Tem a estreia do Timão na Sul-Americana e tem uma dúvida para o ataque. Pedro, Raul ou Romero, fiel? Quem você escalaria no ataque corintiano para essa estreia na Sul-Americana? E tem muita informação do mercadão da bola do Timão. O Corinthians está querendo aí um destaque lá do Nordeste. Tem um lateral do São Paulo que pode parar no Timão e muita informação do Corinthians nesta segunda-feira. Então fica até o final para você ficar sabendo aí tudo que tá acontecendo no Timão, hein? Mas antes da gente ver, deixa o like para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva, o Cereto e o Samir Carvalho atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians direto do Parque São Jorge. Tem muita coisa importante para você, fiel torcedor corintiano. Dá só uma olhada. Sobre a disputa corintiana pelo volante Kaique. O Corinthians está no mercado da bola e está atrás do volante Kaique, meio-campista, volante do Juventude de Caxias do Sul. Destaque do Juventude no Campeonato Gaúcho. Juventude que está na final do Campeonato Gaúcho com o Grêmio. Está disputando a final do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Grêmio. Mas agora o Corinthians, a novidade é que o Corinthians tem uma disputa na parada. Além do Corinthians, o São Paulo também tem interesse na contratação do Kaique. Eu até trouxe essa informação aqui no canal do Cereto, né, a respeito do São Paulo, dizendo que o São Paulo também tinha interesse, mas é que o São Paulo agora manifestou um interesse maior pelo Kaique. Da parte do Corinthians, o Fabinho Soldado, gerente de futebol do Corinthians, já ligou, o executivo de futebol do Corinthians ligou para o executivo de futebol do Juventude, perguntando a respeito da situação do jogador, e ficou sabendo que a multa rescisória do jogador é de 12 milhões de reais, mas ele tem contrato com o Juventude só até o final do ano, né? O que faz com que no meio do ano ele possa assinar contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro. Então o negócio poderia ser facilitado pela equipe do Juventude, para ele jogar no Corinthians, por exemplo, para que não tenha que perder o jogador de graça no final do ano, né? Essa pode ser uma possibilidade. Acontece que também o São Paulo agora entrou na parada. O Thiago Carpini, técnico do São Paulo, conhece muito bem o Kaique, porque foi técnico do Juventude. Então, teria indicado o Kaique à equipe do São Paulo. Então fica essa disputa, portanto, mais forte entre os dois times rivais de São Paulo, Corinthians e São Paulo, pela contratação do Kaique, volante do Juventude de Caxias do Sul. O Corinthians que terá mais uma vez o lateral direito Fagner. O Fagner que está completando 550 jogos com a camisa do Corinthians. Olha, não é para poucos, é para muito poucos esse tipo de marca, hein? É uma marca histórica com a camisa do Corinthians. 550 jogos com a camisa corintiana. O Fagner está entre os 10 maiores, os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians, tá? Entre os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians está o lateral direito Fagner. Muitos dizem que o Fagner tem sido muito criticado por estar exagerando na violência, tem recebido muito cartão vermelho, muito cartão amarelo, mas a verdade é que o Fagner continua sendo o titular absoluto da lateral direita do Corinthians, apesar da contratação do Mateuzinho, o Fagner continua sendo titular absoluto da lateral direita corintiana. O Corinthians está pronto para a estreia na Copa Sul-Americana. A dúvida fica em relação ao centroavante do time. Quem vai jogar? Se vai ser o Pedro Raul ou se vai ser o Romero? Porque o técnico Antônio Oliveira tem escalado o Pedro Raul ao lado do Yuri Alberto. Aliás, ele tem escalado o Yuri Alberto como atacante pela ponta direita e o Pedro Raul como centroavante. Mas existe a possibilidade do Pedro Raul perder a posição para o Romero, porque o Romero entrou no último jogo contra o Londrina, por exemplo, no amistoso contra o Londrina, marcou os 2 gols da vitória corintiana, e não é só pelo amistoso, né? O Romero vem jogando bem,
desde o ano passado, o Romero vem fazendo gols com a camisa corintiana. Então, o técnico Antônio Oliveira pode ter essa dúvida. Na verdade, na cabeça dele, ele já desfez essa dúvida, né? Fica a dúvida mais para o torcedor corintiano, mais para a imprensa, essa dúvida em relação a quem será o centroavante do Corinthians, se o Pedro Raul ou se o Romero. O provável time do Corinthians, lembrando que o Corinthians não terá o Igor Coronado. Coronado está de fora com dengue, né? Está se recuperando, ainda se recuperando de dengue. O Maicon também está de fora, está se recuperando de uma contusão muscular. E o Palácios, o Diego Palácios, segue de fora, também se recuperando de uma artroscopia no joelho. O provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Racing do Uruguai vai de Cássio, o Fagner, que então completa, portanto, 550 jogos com a camisa do Corinthians, excelente marca do Fagner, histórica marca do Fagner, Félix Torres, que volta à equipe do Corinthians depois dos amistosos com a seleção da Colômbia, com a seleção do Equador, perdão, Félix Torres da seleção do Equador, Gustavo Henrique, quarto zagueiro, e o Hugo, lateral esquerdo. Ranielli e Bidon, no meio de campo, os dois volantes, o Garro, meia esquerda, o Yuri Alberto pela ponta direita, Pedro Raul de centroavante e Wesley de ponta esquerda. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Racing do Uruguai. Informação importante para vocês, tá? Eu tenho falado já há um bom tempo que o Corinthians negocia não, né? Que o Corinthians tem interesse, fez consulta, né? Conversa, né, com intermediários, conversa com o staff do jogador, de um lateral esquerdo que era prioridade, que eu falei que não era o Riquelme a prioridade, tá? O Riquelme é um plano B, tá? Do Corinthians. E eu tenho falado que o Corinthians negocia com um jogador titular da Série A do Campeonato Brasileiro que vai começar, ou enfim, entre os grandes clubes aí do Brasil, tá? A pergunta que é feita é o Wellington, né? Já que acho que é o site Trivela, tá? Dando crédito aqui, disse que o Wellington não deve renovar com o São Paulo e o Corinthians e o Inter demonstram interesse pelo jogador. Bom, vazou. É o Wellington, tá? Esse é o lateral esquerdo que o Corinthians realmente tinha colocado como plano A, que, né, tenta no mercado da bola, inclusive entrando em contato com os representantes do jogador, tá? O Corinthians falou sobre valores, enfim, esse é o atleta realmente que interessava o Corinthians. Aliás, eu já tinha trazido que era o Wellington para vocês, eu não lembro se foi no início do ano, no final do ano passado, que o Corinthians tinha tentado o Wellington do São Paulo e tinha trazido essa informação com exclusividade para vocês. Parecia que depois não ia acontecer mais nada, que o jogador ia renovar com o São Paulo, mas o São Paulo fez 2 propostas de renovação para o Wellington e ele não aceitou, e o Corinthians voltou a procurar o Wellington, né, jogador que é titular hoje, né, da lateral esquerda do São Paulo. Notícia agora exclusiva, tá? Uma notícia boa para o torcedor do Inter. O Corinthians, né, enfim, acabou não avançando como deveria, né? Os representantes do Wellington primeiro abriram negociações com o Corinthians, mas o que me falaram agora é que o Inter está na frente, tá? O Inter está mais na frente agora para levar o jogador e assinar um contrato com ele. Lembrando que ele pode ser contratado, inclusive nessa janela, né, de exceção do dia 1º ao 19 de abril, porque ele se encaixa, né, naquela regra, né? O jogador tem que ter atuado, né, por uma equipe pode ser negociado se atuou em alguma equipe por pelo menos uma partida. É o caso do Wellington, que jogou o campeonato estadual totalmente titular pela equipe do São Paulo. O Corinthians abriu primeiro negociação, negociou primeiro, mas o Inter nesse momento passa à frente. É uma informação importante que eu estou passando para vocês. Vocês sabem que eu não tenho clubismo em relação a fazer jornalismo, né? Apesar de o nosso canal aqui ser um canal praticamente segmentado do Corinthians, trazendo informações do Coringão, eu tenho que trazer a verdade sempre para vocês. A verdade ela é inegociável. O Wellington hoje o Inter está na frente do Corinthians em relação ao Wellington, em questão de valores, tempo de contrato e tudo. O Corinthians acabou
enfim, não avançando como o Inter avançou. Mas o Corinthians foi o primeiro a negociar com ele, e novamente agora, foi recente, tá? Eu não estou falando daquela informação que eu trouxe que o Corinthians queria o Wellington, agora não lembro se era no final do ano ou no início do ano que eu trouxe essa informação para vocês. Eu acho que foi no final do ano passado que eu trouxe, mas houve a segunda tentativa, tá? O Corinthians voltou a tentar o Wellington logo depois da lesão do Palácios, enfim, das críticas ao Hugo. O Corinthians focou no Wellington, inclusive o Riquelme virou um plano B, que eu falei para vocês que o Riquelme tinha virado um plano B, porque tinha um lateral titular, vocês viam me perguntando quem era, tá aí. O Wellington, né? Inclusive a fonte me disse, né, para eu não dar, para não vazar, porque tinha uma concorrência, e para não atrapalhar os negócios, eu dei uma segurada nessa contratação aí, nessa negociação, desculpa. Vocês percebiam que, se vocês me conhecem, vocês sabem quando eu sei alguma coisa, às vezes não posso falar, né? E vocês viviam me perguntando, inclusive muita gente acertou, vivia dizendo que era o Wellington no chat. É ele, o Corinthians segue tendo interesse, mas o Inter está avançado, tá? Hoje eu ouso dizer que ele é mais jogador do Inter do que do São Paulo e claro, do Corinthians, né? Então, realmente não é uma notícia muito boa, mas é o que está acontecendo, na verdade, para vocês. Deixa o like. O Corinthians ganhou uma concorrência aí no mercado da bola, tá? Eu trouxe com exclusividade para vocês na semana passada que o Corinthians fez uma consulta, né, em relação ao volante Kaique, do Juventude, atleta de 28 anos, revelado pela Portuguesa de Desportos, e é super titular, importantíssimo para o meio campo do Juventude. Ele interessa, sim, o Corinthians interessa bastante, mas meu amigo Luiz Teixeira, lá do Sport TV, aliás, obrigado pelos créditos em relação a essa informação do Corinthians envolvendo o Kaique, né, que ele deu lá no Sport TV, muito obrigado mesmo. Luiz Teixeira disse que o São Paulo também está na parada. É bom lembrar que o Carpini era técnico do Juventude, conhece bem o Kaique, e hoje comanda o São Paulo, e o São Paulo já entrou forte na briga para levar o jogador. É bom a gente lembrar também que o Kaique tem contrato até o final do ano com o Juventude, então no meio dessa temporada ele pode assinar um pré-contrato. O Corinthians está na parada, fez uma consulta, conversei com uma fonte agora para saber se houve algum avanço, né, depois que o São Paulo entrou na parada, nenhum avanço ainda, tá? Então o Corinthians ainda não, né, se posicionou ou avançou em relação a essa contratação ou essa tentativa, pelo menos no mercado da bola. Concorrente forte agora, né? O São Paulo, eu falo forte porque o Carpini conhece o jogador já, enfim, né, trabalhou com o técnico São Paulino, então acaba às vezes ajudando aí um pouco o São Paulo nessa briga. Vamos ver se o Corinthians vai, enfim, fazer uma proposta ou não, né, para brigar com o São Paulo no mercado da bola. O São Paulo, esse sim, já chegando junto em relação ao Kaique, tá bom? Fiel, e continuando com as notícias do Timão, dá só uma olhada aí na informação para vocês, torcida corintiana, né? O Fabinho Soldado aí pediu para que o Augusto Melo aí iniciasse conversas com um destaque do Ceará. É o Eric Pulga, que é um dos destaques do time do Nordeste, vem despertando o interesse de vários clubes aí no Brasil. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estariam interessados, e o Corinthians também. Pelo custo-benefício, o Augusto Melo aí está correndo atrás de jogadores com custo-benefício bom para o Timão. Jogadores bons e baratos, né? Que podem ser aí um possível investimento. E o Eric Pulga se encaixa aí nessas condições. O jogador tem 23 anos, vem jogando muito bem na equipe do Ceará. Boa parte da torcida aí no Twitter aí explanou o nome do jogador e pediu aí para que a diretoria aí sondasse, entendesse melhor a situação do atleta. Nos próximos dias aí a diretoria do Corinthians deve enviar uma proposta, pois hoje, né, dia 1º de abril, se abre a janela de transferências aí da CBF para os jogadores que participaram aí dos torneios estaduais, né, nas suas regiões, como é o caso do Eric Pulga, fiel. Será que é um bom nome para o Corinthians? Será que pode pintar no timão aí o Eric Pulga? Bora ver aí nas próximas horas aí, nos próximos dias, se o Corinthians vai tomar uma decisão e partir para cima do jogador, tá bom? Vamos continuar falando do Timão. Tem mais um jogador que pode aparecer no Corinthians, olha só. E tem mais informação sobre o mercadão da bola do Timão. O Corinthians aí não é segredo para ninguém, né? A diretoria não esconde
que o Corinthians está sim atrás de um lateral esquerdo, pois a comissão técnica aí não vê confiança no Hugo, já que o Diego Palacios aí se machucou na primeira partida. Vocês têm confiança no Hugo? Será que dá para dar mais chance para ele? Ou o Corinthians precisa ir pro mercado aí trazer um lateral esquerdo? Mas a informação é que o Corinthians está no radar sim, e até o Antônio Oliveira já pediu essa contratação do Riquelme, lateral esquerdo aí, bom lateral esquerdo do Cuiabá, vem chamando a atenção não só do Corinthians, mas de diversos outros clubes aí, e está sim na mira do Timão, jogador de 20 anos, que pode ser um bom investimento, inclusive, né? Pensando numa venda futura, já participou até das seleções base, né? Pré-olímpicas da seleção brasileira, e é um lateral esquerdo aí de ótima qualidade. O Antônio Oliveira já pediu aí para a diretoria ver se há uma possibilidade, né, dessa contratação, pois a lateral esquerda está carente no Timão. Tem algum outro lateral esquerdo que você gostaria de indicar para o Timão? Deixa aqui embaixo nos comentários. Amanhã tem Sul-Americana, finalmente o Corinthians volta a jogar, começo de mês, primeiro vídeo desse mês aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, vocês são foda pra caralho. Tamo junto, fiel. Deus abençoe esse mês, vai ser abençoado pra vocês, tá bom? Em nome de Jesus, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!